Não perca a sua essência. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é não se perder, ou melhor, não se sentir perdido dentro da sua própria mente e acabar esquecendo de quem você mesmo é. Mas acontece com todos. E se você se sente assim, hoje eu quero refletir com você sobre algo e eu espero que você se sinta melhor depois de ouvir essa mensagem. Melhor do que quando você clicou nela. É possível você se reconectar com a sua essência e com quem você é, ou ao menos quem você costumava ser, mas talvez hoje nem consiga mais. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhum dos vídeos que nós postamos diariamente. A vida muda constantemente, mas ainda temos uma essência dentro de nós que permanece a mesma. E isso é o que nos conforta naqueles momentos em que tudo parece virar de cabeça para baixo. Mas e quando a nossa essência parece se perder dentro da nossa própria cabeça? E nem mesmo olhando num espelho nós conseguimos nos reconhecer mais. É difícil demais lidar com as mudanças da vida quando nós não nos conhecemos mais. E pior, quando em meio a tudo isso ainda temos pessoas nos dizendo o quanto estamos diferentes, e não de uma forma boa. Geralmente dizem isso para nós numa tentativa de nos ajudar, mas esse tipo de pensamento consegue piorar tudo e nos deixar ainda mais desconectados de nós mesmos. O que nós precisamos entender é que talvez não estejamos perdidos e não sabemos quem somos, mas sim que estamos passando por algo que nem nunca imaginávamos passar e só não sabemos lidar muito bem com aquela situação. Talvez você não tenha perdido a sua essência por completo. Você apenas não se enxergava na situação que se encontra hoje e não sabe muito bem onde pisar e nem o que dizer, às vezes. Sua essência ainda está aí. E se você fizer um esforço nesse momento, você consegue voltar lá na sua infância, quando tudo parecia possível, quando até a chuva virava motivo de brincadeira para você e o mundo parecia ter mais vida e mais cor. Essa criança feliz, despreocupada, cheia de sonhos e com uma imaginação capaz de tornar qualquer dia ruim ou entediante em um dia animado e feliz. Essa criança só tem mais idade hoje, mas ainda é a mesma. Ainda é você. Você só tem mais algumas rugas, mais algumas perdas, mais algumas memórias e outras experiências, mas você ainda é você. Em um mundo onde todos parecem querer nos apontar somente aonde precisamos de mudança, é preciso saber enxergar em nós aquilo que faz parte da nossa essência, aquilo que nos diz respeito. Cada um tem a sua essência e nós precisamos aprender a enxergar a nossa, para que nos dias de desespero, nos dias em que precisamos nos adaptar rápido às mudanças, eu e você possamos olhar para dentro e pensar: tudo parece incerto, mas eu ainda posso contar comigo mesmo, pois eu ainda estou aqui. Mesmo depois de tanta dificuldade, mesmo depois de tantos dias maus, a vida muda o tempo todo e nós também mudamos, é claro, mas temos uma essência, temos uma personalidade e essa pode melhorar sempre, porém sempre será única, sempre será sua.
que nos dias mais difíceis você consiga se lembrar de todas as coisas que te tornam quem você é, para que você entenda que entre os altos e baixos da vida, a sua essência ainda está viva e você ainda está aqui. E se eu te contasse que existe um segredo para você ter uma vida mais feliz? E eu não estou falando de uma fórmula mágica, mas sim de uma nova mentalidade que você pode colocar em prática para conseguir viver mais feliz. Eu quero começar dizendo que, para ser mais feliz, você precisa entender o que o amor verdadeiramente significa, que é trabalho. O amor não é só aquela sensação boa que temos quando estamos com as pessoas que amamos, ou aquela saudade constante que temos ao lembrarmos de uma época boa da nossa vida. Esse tipo de coisas deriva do amor. Só que o amor tem mais a ver com atitudes e prática do que com sensações. O esforço diário de nos mantermos de pé por nós mesmos e pelas pessoas que amamos, e também por aquelas pessoas que nós ainda nem conhecemos, mas que, ao cruzar o nosso caminho, queremos acrescentar algo na vida delas e não machucá-las mais ainda do que elas já devem ter sido machucadas na vida. Essa constante consciência, essa responsabilidade e essa vontade de tornar essa sensação boa em algo prático, palpável e muitas vezes útil, isso é o verdadeiro significado do amor. Se você quer viver mais feliz, transforme os momentos repentinos, onde essa sensação nos invade de repente, essa sensação que nós chamamos de amor, transforme isso em atos de cuidado consigo mesmo, com sua própria mente, e isso automaticamente fará com que você se torne luz e se torne uma referência de cuidado e de amor para aqueles que te conhecem e para todos aqueles que um dia irão te conhecer. Quando ouvimos essas palavras, somos tentados a concluir que as coisas são bem simples e que nós é que complicamos tudo. Mas não é bem assim. Não é como se fosse fácil colocar isso em prática, pois, como eu disse, amor é trabalho, ou seja, amar dá trabalho. Não se trata somente de descobrir o que precisamos fazer, mas também de entendermos que, mesmo com todo o trabalho, com todo o esforço envolvidos, amar vale a pena e praticar o amor também. A sua felicidade começa em você, mas não termina em você, pois a alegria tem uma capacidade enorme de contagiar as pessoas à nossa volta. E atos de alegria podem transformar toda uma realidade, pois muda o olhar daqueles que estão praticando. Por isso, se você estiver se sentindo cansado e sem conseguir encontrar um motivo para recomeçar, para dar o seu melhor e tentar fazer algo certo dessa vez, pense que todo autocuidado e todo amor que você colocar em prática consigo mesmo vai contagiar todos à sua volta. E como é bom vermos as pessoas felizes, não é mesmo? Você já teve uma crise de riso só por ter visto alguém dar uma risada? E talvez você nem soubesse o motivo pelo qual a pessoa estava rindo? A alegria é assim. O amor é assim. Eles são contagiantes. Quando a gente vê isso em alguém, isso nos atinge de uma forma inexplicável e nos transforma por completo. Que ao olharem para você, as pessoas possam enxergar um amor sendo praticado, uma alegria sendo desenvolvida
e uma vontade de viver ao máximo todo o esforço que envolve o ato de amar. Desapegue-se dos rótulos. Nós somos fruto da nossa criação, somos o resultado do nosso ciclo de pessoas, mas também somos fruto daquilo que ouvimos a nosso respeito ao longo da nossa vida. Estamos cheios de rótulos e às vezes nós nem percebemos o quanto eles nos moldam e atrapalham a nossa vida. O período escolar, mesmo com todas aquelas memórias boas que foram criadas e toda aquela nostalgia que sentimos quando nos lembramos desses dias, também trouxe para a nossa personalidade muitos gatilhos, pois é logo nesse período que começamos a receber rótulos sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, sobre a nossa capacidade. E infelizmente, esses rótulos nos perseguem ao longo da nossa vida e muitas vezes nos fazem acreditar que nós não podemos mudar e que devemos permanecer os mesmos para sempre. Talvez, ao longo desse período, você ouviu que era feio, e talvez você tenha ouvido isso de uma pessoa que todos na escola consideravam bonito ou bonita. Ou talvez você ouviu da pessoa mais descolada da sala, aquela que tinha a maior desenvoltura social, e você ouviu dessa pessoa que havia algo de errado com o seu jeito de ser, que você era chato e desinteressante, ou até chegou a ouvir que você não era inteligente e que não chegaria a lugar nenhum. E isso pode ter vindo da boca de um professor, por exemplo, o que causou um impacto negativo gigantesco na sua mente. Se você se olhar no espelho hoje e ainda perceber que carrega esse rótulo de ser alguém feio, tente se tratar com mais carinho e não se negue aos cuidados que você sabe que farão bem para a sua autoestima. Faça um exercício diário, mesmo que seja por 15 minutos apenas, ou faça uma caminhada. Procure um salão onde você goste de um serviço fornecido por eles e dê uma repaginada no seu visual. Invista na sua beleza, não para que os outros te achem bonito, mas para que você se sinta bem na sua própria pele e consiga gradualmente se desapegar desse rótulo de ser uma pessoa feia. Pois acredite, quando nós trabalhamos o exterior, visando uma melhoria do nosso interior, automaticamente nós nos tornamos pessoas mais bonitas, pois a beleza interna influencia 100% na beleza externa. Tanto que você conhece pessoas que estão enquadradas no padrão de beleza da sociedade, mas que se abrirem a boca se tornam muito estranhas, pois o interior delas é muito feio. O padrão de beleza que foi imposto pela sociedade não deve te definir. E o que torna alguém bonito ou não é, de fato, a pessoa estar se sentindo bem consigo mesma. Você se sente desinteressante e chato? Existem algumas coisas nas quais você pode refletir para tentar reverter esse pensamento. Por exemplo, você só costuma ser alguém que reclama de tudo o tempo todo e que nunca tem algo bom para dizer, ou nem sequer um assunto aleatório, mas que não envolva uma chateação ou uma crítica? Comece a pensar nisso e tente mudar um pouco o assunto recorrente nas suas conversas. Evite falar mal dos outros o tempo todo e comece a alimentar outras ideias na sua mente, ideias mais saudáveis,
mais dinâmicas, para que quando você abrir a boca, o que sair de você seja um bom conteúdo, um conteúdo que agrega, ou algo que simplesmente deixará qualquer conversa mais simples e mais leve. Não significa que você precisa se anular, ou virar alguém que, de tão positivo, parece até estar dopado por algum remédio. Não é isso. Mas significa que a negatividade, a fofoca, a murmuração e a reclamação não devem ser os assuntos que mais saem da sua boca. Pois eu sei que não dá para ser positivo e alegre o tempo inteiro, mas também não precisa ser tão negativo e cruel em todas as conversas, não é mesmo? E por último, se ao longo da sua vida te fizeram se sentir burro por não ser o melhor aluno na aula de matemática, ou por você não ter sido aquele aluno que conseguia falar com desenvoltura, que conseguia se destacar naqueles trabalhos que eram apresentados diante de toda a classe, não se julgue mais por isso. Inteligência não é a quantidade de informações que você armazena dentro do seu cérebro, como se quanto mais coisas eu consigo decorar, mais inteligente eu sou. Inteligência é a capacidade de colocar em prática o que eu tenho em mente. Seja uma habilidade artística, uma habilidade motora, como o artesanato ou a carpintaria, ou a habilidade de desenvolver textos, poemas e etc. Inteligência não é ter tudo guardado e decorado dentro do cérebro, mas é fazer algo útil com aquilo que temos dentro de nós. Seja muito ou seja pouco, pois não existe ninguém mais ou menos inteligente. E sim, existem inteligências diferentes, e existem diferentes formas de desenvolvê-las e colocá-las em prática. Muita gente sabe uma porção de coisas que você não sabe. Isso é um fato. Mas veja, você faz algumas coisas de forma tão natural, sem se dar conta de que outra pessoa no seu lugar ficaria perdida e nem saberia por onde começar. Lembre-se de tudo isso quando estiver se sentindo perdido no meio de tantos rótulos que tentaram impor a você ao longo da vida. Você vai muito além daquilo que pensam sobre você. E você consegue fazer muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam a seu respeito. Todo mundo busca por aceitação e por compreensão. E não tem problema nenhum nisso. Mas o problema real está em procurar por isso nos lugares errados. E às vezes até mesmo com pessoas erradas. Eu acho que todos já passaram por algum momento da sua vida onde a aprovação de uma determinada pessoa parecia ser a coisa mais importante de todas. Seja do nosso cônjuge, dos nossos pais, de algum amigo, ou até mesmo de um patrão ou patroa que você teve. O fato é que eu e você já buscamos por uma validação pessoal, em alguma coisa externa ou em alguém. Mas a verdade é que nem mesmo quando recebemos essa validação, sentimos como se fosse o suficiente. E por isso estamos sempre buscando mais e mais afirmação, por meio do que os outros pensam a nosso respeito. Todos nós queremos encontrar aquela pessoa que nos compreende por completo, que nos ama mesmo com os nossos defeitos e que dá total atenção aos nossos dilemas e às nossas ideias. Estamos sempre à procura do grande amor da nossa vida. E eu nem falo isso de uma forma romântica. Nós queremos achar aquela pessoa que nos faz sentir que somos importantes.
A frustração acontece quando percebemos que essa pessoa ideal não existe. Mas e se nós nos tornássemos esse alguém que tanto procuramos e começássemos a nos aceitar mais, nos entender mais e validar mais as nossas ideias? Muitas vezes esperamos coisas das pessoas que nós mesmos não conseguimos nos dar. E se formos honestos, também não tratamos a todos com a compreensão e com a aceitação que tanto buscamos. E na maior parte do tempo, gastamos toda a nossa energia para expressar qualquer desagrado ou desconforto que alguém causa, fazendo com que a pessoa preste atenção apenas nos seus defeitos. Ou seja, essa busca por alguém que nos entenda perfeitamente não passa de uma idealização hipócrita e cria essa ideia de que ninguém nos entende, quando na verdade nem nós mesmos nos entendemos e também não entendemos os outros. Precisamos aprender a nos dar aquilo que tanto queremos receber das pessoas, pois dessa forma teremos em nós aquilo que os outros também buscam. Pois se entendermos melhor a nós mesmos, se nos darmos atenção e compreensão, transbordaremos tudo isso. E todos que tiverem algum tipo de contato com a gente, irão se sentir da forma como sempre buscamos nos sentir. Ser o maior amor da sua vida não significa se amar acima de tudo e de todos. E nem muito menos é sobre um discurso narcisista e vazio. Ser o seu próprio grande amor significa ser o seu maior aliado, ser quem mais te entende e quem mais te incentiva. Se nós tivermos dentro de nós essa compreensão, nós vamos conseguir lidar melhor com as pessoas e vamos fazer com que elas se sintam importantes e compreendidas. Você conhece alguém que te inspira? Alguém que te passa confiança e verdade? Pois então, você pode se tornar alguém assim e não precisará mais da aprovação dos outros, pois, independente de qualquer coisa, você se apoiará e você se compreenderá melhor do que ninguém. Um novo capítulo em sua vida. Existem momentos da nossa vida em que percebemos a necessidade urgente de uma mudança. E quando estamos verdadeiramente dispostos, conseguimos ter uma virada na nossa vida, onde tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E experimentamos diferentes resultados em todas as áreas. Se você tem buscado por uma mudança de vida, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero viver um novo capítulo, pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá. Todos nós chegamos em um momento da vida em que pensamos: eu preciso de uma mudança. Esse pensamento vem geralmente depois de vivermos em uma situação que foi nos cansando ao longo do tempo, até que um dia percebemos que não precisamos mais viver dessa forma. Seja por estarmos em um relacionamento extremamente tóxico, que somente nos faz mal, ou até em situações simples, como por exemplo, quando nos cansamos da bagunça acumulada em nosso lar e decidimos fazer uma faxina, que não organiza somente aquilo que estamos vendo, mas parece que também organiza o que está dentro da nossa mente. Se a nossa vida fosse um livro, momentos como esse, onde buscamos por uma mudança, seriam como o fim de um capítulo e o início de outro.
Como é bom sentirmos que algo ruim terminou, se passou, virou coisa do passado, algo que ficou para trás e que agora nós podemos virar a página e estarmos vivendo um novo capítulo. Mas por que temos dificuldade em virar a página em relação a algumas coisas da nossa vida? A resposta muitas vezes é o medo da mudança. Às vezes, até mesmo uma situação ruim se torna algo confortável na nossa mente, simplesmente porque nos habituamos a ela. Existem pessoas que preferem continuar numa situação ruim e permanecerem num lugar conhecido do que buscarem por uma mudança e saírem da sua zona de conforto. Entenda isso. Alguns desconfortos iniciais são necessários e eles nos poupam de algumas angústias constantes, pois mais vale um esforço por uma mudança do que permanecer imóvel em algo ruim, pelo simples medo de mudar ou por pura preguiça de sair da nossa zona de conforto. Não tenha medo de começar um novo capítulo e não se sinta incapaz de virar a página. Você sabe melhor do que ninguém que algumas coisas já deveriam ter sido encerradas em sua vida há muito tempo, mas continua levando isso para não ter que encarar uma mudança. Encare de frente a mudança que está proposta a você e experimente um novo capítulo em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. O tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado e as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo às vezes é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência diante das situações. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. As nossas mensagens são postadas diariamente, por isso se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo, coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona
partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa. Pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. O problema de ser teimoso. Que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, todos nós já sabemos. Mas o que muitos de nós não nos lembramos é que a vida também é feita de momentos confortáveis e desconfortáveis. A teimosia é uma característica que muitas pessoas têm e simplesmente a aceitam como parte de suas respectivas personalidades. Só que ser teimoso atrapalha muito as pessoas, em todas as áreas da vida delas. Por um simples motivo: quanto mais uma pessoa é teimosa, menos adaptável às situações da vida essa pessoa será. Ou seja, ela vive com uma constante sensação de desconforto e incômodo. Tem pessoas que não conseguem ceder em nenhum aspecto e por isso elas estão sempre descontentes com tudo e com todos e não conseguem aproveitar os momentos se eles não acontecerem exatamente do jeito que elas querem. E eu pergunto a você, é possível ser feliz sendo tão teimoso assim? A resposta claramente é não. Sabe aquela frase que diz: entre ter paz e estar certo, escolha ter paz? Essa frase só existe porque quem quer ter certeza de tudo, quem quer ter razão em todos os momentos, não consegue viver em paz. Pois para ter certeza e estar certo, o outro precisa estar errado. E quando alguém está errado, essa pessoa sempre demonstra descontentamento e incômodo. Ou seja, quem está certo não consegue ficar em paz porque vê a reação do outro e simplesmente não consegue ter paz. E o problema de ser teimoso é que, ao agir com teimosia, você ficará totalmente dependente de que as situações deem certo e saiam de acordo com as suas expectativas. E isso simplesmente não vai acontecer, pois a vida é uma caixinha de surpresas e as coisas sempre acontecem do jeito que tem que ser e nem sempre acontecem como a gente quer. Ser maleável não significa não ter opinião ou ser influenciável, mas tem a ver com se adaptar à realidade que te cerca, ao invés de relutar contra ela e viver frustrado. Algumas coisas não saem de acordo com o que queremos, mas quem disse que aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida? Às vezes os planos mudam e no primeiro momento isso pode até nos entristecer, mas depois acabamos percebendo que foi melhor ter acontecido do jeito que aconteceu. Se você quer abrir espaço para novas experiências, espaço para um novo tempo em sua vida, você vai precisar reconhecer que nem sempre o que você acha, o que você quer ou o que você tem em mente é melhor do que o restante das coisas. Seja flexível e você verá um mundo de possibilidades se abrir bem diante dos seus olhos. Você poderá viver grandes coisas que você nem sequer sonhou um dia. Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Esteja disposto a mudar de planos
e não haja mais como uma pessoa cabeça dura que já acha que sabe de tudo. Estamos aqui para aprender, para melhorar e evoluir. E é isso que torna a vida tão especial e é o que faz ela valer a pena. Seja menos explosivo. Todos nós gostaríamos de ser mais pacíficos, de termos uma vida mais leve e tranquila. Só que isso é muito desafiador, pois a vida é cheia de situações que testam a nossa paciência, que nos levam até o limite. E essas situações muitas vezes nos fazem agir de maneira impulsiva. A primeira dica para você que é explosivo é: observe o tipo de pensamento que você tem alimentado. Não existe possibilidade de você entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Ou seja, você só consegue transmitir aquilo que existe dentro de você. E por isso, muitas vezes, tudo o que conseguimos expressar e tudo o que conseguimos entregar para as pessoas é raiva e agitação. Alimentamos pensamentos vingativos e odiosos o dia inteiro em nossa mente. E como esperamos reagir diante de algo que nos incomoda? Precisamos fazer uma autorreflexão diária e verificarmos dentro de nós o que mais tem sido alimentado e o que mais temos mantido em nossa mente. Porque aquilo que estiver ocupando a nossa cabeça vai ser aquilo que sairá da nossa boca. Outra dica para você agir com menos impulsividade é: não finja nenhum sentimento. Parece até contraditório, pois você acabou de ouvir que precisa filtrar melhor os seus pensamentos. E agora escuta uma dica te dizendo para não fingir nada. Mas esse é o ponto. Filtrar o que mantemos em nossa cabeça não impede que pensamentos ruins a invadam, mas cabe a nós potencializá-los ou não. E um bom jeito de não acumularmos sentimentos ruins dentro de nós, pois isso acaba fazendo a gente explodir em algum momento, é você expressar aquilo que sente. E não ficar focado na ideia de não sentir coisas ruins, mas sim focar na ideia de expressar o que você sente da melhor maneira. Respire, conte até 10 mentalmente, se coloque no lugar da pessoa e mesmo que surja na sua cabeça diversas palavras que você sabe que poderiam fazer ela desabar, escolha explicar a sua frustração, sua irritação ou a sua raiva de um jeito gentil, de uma forma emocionalmente inteligente e se expresse de maneira mais tranquila e calma, mesmo se expressando verdadeiramente. Lembre-se, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. E por isso temos que escolher as palavras certas, mesmo se tivermos plena convicção de que estamos certos em uma discussão ou em uma outra situação qualquer. Para ser menos impulsivo, observe o tanto de energia que você gasta em uma discussão. Seja uma discussão pessoal, presencial ou uma discussão na internet. E pense com você mesmo: vale a pena gastar tanta energia em algo que não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum? Ao invés de gastar essa mesma energia em algo que pode ser útil, tanto para você quanto para aqueles que te cercam? A verdade é que existem pessoas que dão um boi para entrar em uma briga e dão uma boiada para não sair. E isso é muito problemático. Você já viu alguém tão jovem desperdiçando sua vida em vícios e coisas passageiras, ao invés de focar também no seu futuro e em sua formação como ser humano? Qual a sensação que isso te dava? Uma sensação de frustração, não é mesmo? Eu sinto essa mesma sensação quando percebo o tanto de energia que eu gasto para discutir com alguém e provar que eu estou certo.
sendo que essa mesma energia poderia estar sendo gasta em aprender uma nova língua, em ler um livro sobre um assunto do qual eu preciso aprender, ou até mesmo para descansar, para assistir algo que me divirta, que me distraia. De qualquer forma, gastamos muita energia e esforço em brigas e discussões que não geram nada, não produzem nada de bom e, muito pelo contrário, elas tiram toda a nossa energia e força e prejudicam a nossa saúde mental e das pessoas que convivem com a gente. É uma questão de escolha e de colocarmos na balança, pensando: isso não vale o meu desgaste e não vale o meu tempo. E eu prefiro usar essa energia para outra coisa. A minha última dica para você conseguir ser menos impulsivo é: trabalhe a paciência e não a distração. Muitas vezes usamos os nossos celulares incessantemente, com a desculpa de que estamos relaxando a mente. Mas é impossível que uma mente descanse com tantas imagens, sons, informações e conteúdos. E ao invés de relaxarmos, estamos apenas nos distraindo. Nos distraindo do quê? Você me pergunta. E eu te digo, nos distraindo da nossa própria impaciência. Cauterizamos a nossa mente com conteúdo atrás de conteúdo, série atrás de série, filme atrás de filme. E pode ser que quem nos vê pense que estamos relaxados. Porém, basta qualquer coisa que nos incomode um pouco para que a nossa impulsividade venha à tona e toda a nossa raiva se instale na nossa fala durante uma discussão. Trabalhe a paciência e não a distração. E não fuja do problema. Não fuja do fato de você estar precisando de um descanso para a sua mente, de uma pausa em sua vida, para rever suas próprias atitudes, para rever tudo o que tem sido carregado em seu coração e para reavaliar o que realmente importa em sua vida. Se é a sua paz ou o prazer momentâneo que o consumo excessivo de conteúdos provoca na nossa mente. Às vezes, o melhor a se fazer é sair do seu celular, olhar em volta, apreciar uma paisagem, fazer algo produtivo, sair para caminhar um pouco, enfim, ficar diante de uma tela o tempo todo só nos torna mais e mais impacientes e, por consequência, mais impulsivos. Essas foram minhas dicas. Eu espero que você consiga as colocar em prática. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal e ative as notificações e que você escreva aqui nos comentários: eu serei mais tranquilo. E se você tiver alguma dica de como você mantém a sua tranquilidade e a sua serenidade, coloque aqui pra gente. Lembre-se de que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Não se diminua. Você já se sentiu inferior? Seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos, ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Por isso, hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode superar esse sentimento de inferioridade. Você já se olhou no espelho e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior. Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos, como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes,
que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Encerrando alguns ciclos. Você já se encontrou em uma situação onde você se sente como se estivesse forçando a barra para que alguma coisa dê certo? Algumas coisas são óbvias, mas às vezes precisamos de alguém que esteja de fora daquela situação para falar conosco e nos mostrar algo que nós já até sabemos, mas que não temos a coragem de admitir. Por exemplo, quando alguns ciclos evidentemente já se encerraram ou já deveriam ter se encerrado, mas nós continuamos a insistir com eles. Seja por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, ou até mesmo porque uma determinada relação te proporciona algum status. Todos nós um dia já insistimos em algo que já deveríamos ter encerrado. Alguns ciclos são levados adiante por pura teimosia nossa. E é preciso reconhecermos quando algo não serve mais para a nossa vida. A maturidade serve tanto para começar novos relacionamentos e para consertar algumas situações que surgirem ao longo deles, como também serve para finalizar algumas coisas que já não fazem nenhum sentido mais. Reflita nesse momento sobre ciclos que precisam ser encerrados. Quem sabe são algumas amizades, quem sabe são algumas atitudes que você tem tido, talvez um namoro tóxico, ou até mesmo alguns hábitos que você tem no seu dia a dia. Existem coisas que precisam parar na sua vida, ciclos que precisam de um fim. E para isso você vai precisar ser firme, pois é necessário força e coragem para tomarmos certas atitudes. Algumas decisões custam muito caro, mas não tomá-las pode nos custar tudo, pois ao insistir em determinadas coisas, você tem destruído sua saúde mental a cada dia que passa. Não tenha medo de finalizar alguns capítulos da sua vida, pois esse é o único jeito de criar novos capítulos. Você não precisa insistir
em situações que te machucam, pois já existem muitas coisas inevitáveis nessa vida que podem e vão nos machucar, como a perda de alguém que amamos, uma enfermidade repentina e tantas outras coisas. Existem muitas coisas nesse mundo que podem te ferir. Então, não seja você mesmo mais uma delas. Em busca de uma vida saudável. Todos nós buscamos por uma vida mais saudável. Queremos que a nossa vida seja mais saudável. Mas a correria do dia a dia nos leva cada dia mais a buscar saídas rápidas e muitas vezes erradas. E com isso, levar uma vida saudável tem se tornado um dos maiores desafios da modernidade. E as doenças recorrentes de uma falta de rotina equilibrada se tornam cada vez mais frequentes. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas práticas que podem tornar a sua vida mais saudável. Passos para uma vida saudável. Primeira coisa, durma bem. Assim como se alimentar e praticar exercícios são essenciais para uma vida saudável, dormir não é diferente. O sono é o momento de repouso do organismo. É o momento em que o cérebro se livra de resíduos para poder revigorar as suas energias. Procure ter de 6 a 8 horas de sono para que, ao acordar, você esteja descansado e pronto para encarar mais um dia. A segunda coisa, beba água. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. A água transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, principalmente para as pessoas que abusam do sódio na alimentação. O ideal é que o consumo médio de cada pessoa fique entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Terceira dica, pratique exercícios físicos. A atividade física regular não somente ajuda a manter o nosso corpo saudável e esteticamente bonito, mas ela é fundamental na prevenção de várias doenças. Não adianta ter uma alimentação correta se o corpo permanece parado. Existem diversos tipos de exercícios físicos. Tem muitas opções em relação a isso. É só você escolher aquele que mais te agrada. Quarta dica: dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Fazer amigos, sair, rir, praticar um esporte com o qual você se identifica, ir ao cinema, ter uma vida social, tudo isso libera a ocitocina, que é um hormônio que alivia o estresse, que regula o humor, diminui a ansiedade e contribui para uma maior qualidade de vida. A quinta dica é a seguinte: tenha uma dieta equilibrada. Grande parte dos nossos problemas de saúde estão diretamente ligados à nossa má alimentação. Para que você viva mais e com qualidade, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada. E ainda que você não possa, nesse momento, se consultar com uma nutricionista, você pode tomar algumas decisões que já vão fazer toda a diferença. Por exemplo, evite muitos produtos industrializados, frituras, beba bastante líquido, como eu já falei, dê sempre preferência a alimentos frescos, a pratos mais coloridos. Eles são fundamentais para repor as vitaminas que nós perdemos e das quais nós necessitamos. A sexta coisa, faça exames periódicos. A saúde é consequência das nossas escolhas e dos nossos hábitos de vida. Por isso, o acompanhamento preventivo da saúde é a melhor opção para quem busca uma vida de qualidade, para quem quer ter um envelhecimento qualitativo e uma longevidade sadia. A sétima dica é a seguinte: mantenha o peso. Aproximadamente 1/3 da população está acima do peso.
Isso faz com que essas pessoas sejam inseridas em um grupo de alto risco. Quando a pessoa está com o peso ideal, isso reduz o risco de problemas sérios de saúde, isso aumenta a sua autoestima e melhora o seu estado emocional. E a 8ª dica é a seguinte: na medida do possível, trabalhe com aquilo que você gosta. A possibilidade de unir o prazer de fazer o que gosta ao trabalho diário pode proporcionar muita felicidade e muito dinheiro. O dinheiro será somente uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalhar com satisfação nos proporciona alegria, qualidade de vida e longevidade. Essas foram as minhas dicas para um estilo de vida saudável. E você, tem alguma dica? Tem alguma coisa que você passou a fazer, que você percebeu que foi importante para a sua vida? Escreva aqui nos comentários. A pessoa certa não existe. Todos nós queremos encontrar alguém que parece ter nascido para nós. Alguém que parece ter sido criado somente para nos fazer felizes. E fomos ensinados desde muito cedo a buscar por isso. Não é difícil entendermos por que existem tantas pessoas frustradas quando, obviamente, não encontram a sua alma gêmea. Você acredita em alma gêmea? Você acha que existe alguém em algum lugar feito especialmente para você? Pense um pouco sobre isso. Não é algo fantasioso demais? Existem pessoas que afirmam que existe sim alma gêmea. Algumas dessas pessoas dizem acreditar na Bíblia, por exemplo, sendo que na Bíblia não tem nada escrito a respeito disso. Somos ensinados assim e acreditamos nisso de uma forma tão intensa que passamos muito tempo da nossa vida procurando por uma alma gêmea. O que acontece quando você vive procurando por uma princesa de contos de fadas ou por um príncipe encantado é que você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém real, alguém interessante e que pode estar muito próximo ou próxima de você. Esperar pela pessoa perfeita para se relacionar é o mesmo que esperar se tornar o melhor cozinheiro do mundo para poder abrir um restaurante, sendo que o processo de abrir um restaurante te ensinaria muito e faria de você um grande cozinheiro. Você pode estar perdendo a oportunidade de ver e participar do processo de crescimento de alguém, por já querer encontrar alguém que esteja 100% pronto, sendo que essa pessoa não existe, pois todos nós estamos em um progresso constante. Querer encontrar alguém perfeito, que seja exatamente tudo aquilo que você espera, é ilusório, pois as pessoas são diferentes, e é nas diferenças que aprendemos uns com os outros a sermos melhores cada dia mais. A pessoa certa não existe, mas existem pessoas dispostas a aprenderem com seus próprios erros, a superarem suas limitações e a aprenderem a amar o outro cada vez mais. Você não precisa de alguém perfeito, você precisa de alguém disposto. E você precisa também estar disposto para encontrar esse alguém. Você gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, que não fere os outros com suas palavras e que consegue pensar 2 vezes antes de falar? Saiba que existe sim um jeito de você controlar a sua raiva. E hoje eu vou te dar dicas sobre como ser uma pessoa mais calma e mais controlada. Agir de forma impulsiva é uma coisa que nos atrapalha muito, pois quem fere os outros com suas palavras na hora da raiva
muitas vezes sai até mais ferido do que quem ouviu essas palavras. Dói demais olhar nos olhos de quem amamos, seja o nosso cônjuge, nossos filhos, algum parente ou amigo, e ver que aquela pessoa foi ferida por algo que nós dissemos na hora da raiva. Ao longo do dia, vamos acumulando uma série de estresses, seja por pequenas coisas que fogem do nosso controle e até mesmo por grandes coisas que tiram a nossa paz. E aí nós vamos juntando essas coisas na nossa mente e quando alguém faz algo, às vezes algo mínimo, que nos desagrada, nós despejamos toda essa bagagem de raiva em cima dela, sendo que aquela pessoa não tem necessariamente a ver com o motivo da nossa raiva. Não existe problema nenhum em agir com raiva de vez em quando, 1, 2, 3 vezes. Enfim, não tem problema se falamos sem pensar de vez em quando, contanto que possamos pedir perdão depois para aquela pessoa que foi magoada. Mas existe um grande problema se a raiva se tornar um padrão de comportamento na nossa vida. Ela fazer parte do nosso estilo de vida, pois não podemos agir dessa forma irresponsável, machucando a todos que dizemos amar, por estarmos com estresse acumulado em nossa mente. Entenda, ser gentil e paciente com quem amamos não é algo fantasioso, impossível de ser alcançado, uma coisa melosa que nós só vemos em filmes. Agir de forma amorosa com as pessoas que estão à nossa volta é nada mais, nada menos do que uma questão de responsabilidade afetiva e emocional. Quando alguém está na nossa vida, quando alguém faz parte da nossa vida, precisamos entender que nossas palavras têm um peso e uma grande importância para essa pessoa. Assim como as palavras dela também têm uma importância enorme para nós. Para começar a ser uma pessoa menos raivosa, faça um exercício de empatia. Ou seja, antes de falar, antes de agir, antes de descarregar a sua frustração em alguém, se coloque no lugar daquela pessoa e a trate como você gostaria de ser tratado. E comece a pensar também em outras formas de lidar com a sua raiva, se ela estiver na sua vida de uma forma excessiva. Talvez seja necessário uma terapia, talvez seja necessário ter mais momentos de lazer. Tudo isso vai fazer com que você deixe de descarregar a sua frustração nas outras pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.